Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula sobre o livro de Gênesis. E hoje a gente vai conhecer uma história de uma torre e uma confusão e ninguém entendeu mais nada. E a gente está falando do quê? Torre de Babel. Só um momentinho que eu preciso me apresentar. Meu nome é Graziela Leão, eu sou escritora, palestrante e eu falo sobre diversos assuntos. E esse canal aqui do YouTube é específico para falar do quê? Do conhecimento que liberta. A palavra de Deus. Então, se você, assim como eu, ama conhecer a Escritura, ama saber sobre detalhes bíblicos, curiosidades e até uns insights que vêm assim que o Espírito Santo me revela, inscreve aqui no canal, não deixa de ativar o sininho para que toda vez que eu colocar um vídeo você já ser notificado, você já saber dessa informação, não fica fora dessa. Isso aí, vamos continuar o vídeo. Então vamos para a nossa aula de hoje. A gente vai falar da Torre de Babel e para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 10, capítulo 9, versículo 28, tá? Gênesis 9, 28, que fala assim: depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. O que eu queria te falar? Queria te falar que depois disso sempre haverá um depois. Depois de ficar aproximadamente 100 anos construindo a arca e mais um ano dentro da arca, passando aquela pressão toda, depois disso Noé viveu mais 350 anos. Deus é justo, Ele sabe o que faz. Você não morre, se você estiver dentro da promessa, você não morre na tormenta. Não morre. Olha que interessante. E até aproveitando para falar isso, se você ainda não conhece, tem um vídeo chamado, tem uma playlist chamada Propósito de Vida. São 3 videozinhos muito bons que você vai, sabe, destravar essas crenças limitantes, descobrir seu chamado, entender o que significa propósito de vida. Vai comigo que vai dar certo. Então, depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha quantos anos? Versículo 29, 950 anos de idade. Agora vamos para o versículo 7, que a gente vai entrar em Torre de Babel. No versículo 7 do capítulo 9 fala assim: quando Deus manda eles descerem da arca, ele deixa essa seguinte ordenança: tenham muitos filhos e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Tenham muitos filhos e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Aí a gente chega no capítulo 11, que vai falar da Torre de Babel. Versículo 1. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Siná, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. E aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim, ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Você conseguiu pegar aqui? Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Mas qual foi a ordenança de Deus? Se espalhe. Deus não mandou fazer cidade. Deus não mandou construir torre. Deus não mandou fazer nada disso. Ele falou o quê? Se espalhe. Por que a gente tem tanta dificuldade em obedecer? Porque às vezes a nossa intenção é até boa, mas não é da vontade de Deus. Vai dar ruim. Deus enxerga lá na frente. Então ele está falando assim: a ordem que eu dei não foi fazer cidade. A ideia é até boa, a união é legal, mas não foi isso que eu falei. Versículo 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo, serão capazes de fazer o que quiserem. Lembra que a gente fala que a união faz a força? Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor, com letra maiúscula, que a gente já explicou, que significa
Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e ali os espalhou pelo mundo inteiro. O que aconteceu aqui? Durante essa construção, quando Deus desce na terra e confunde a língua deles, era como se fosse assim, naquele mesmo momento, um tá pedindo, pega o martelo pra mim, daqui a pouco o outro responde assim, Vassar? Tipo, what? Em inglês. O outro tá falando francês, bonjour. O outro tá falando guten morgen. Sabe? Não dá pra entender mais. Você junta, foi daí que surgiram as línguas. Totalmente diferentes. E aí ninguém mais se entendia. Porque, real, se o cara tá pedindo prego, o outro tá dando areia, o outro tá pedindo cimento. Entendeu? Confundiu a situação toda. E aí sim, e automaticamente você se junta com pessoas que falam a mesma língua que você. É o comum. Então a Torre de Babel, ela é esse marco na história, da onde surgiram a diversidade de línguas. E a gente não está falando de língua estranha, a gente está falando de idiomas. A diversidade de idiomas. Entendeu? Essa é uma história bem curta, por sinal, mas que muita gente tem dificuldade de entender. Tá bom? Então, te espero na próxima aula. A gente vai começar a falar sobre Abraão. Sim, que no início não era Abraão. Pois é, o nome dele não é Abraão. Vou te contar na próxima aula, te espero lá. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Que Deus te abençoe. Paz.